rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viver. Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um culto aqui da PIB Miami. É uma alegria para nós ter vocês aqui conosco mais um domingo. Nossos cultos estão sendo realizados todos os domingos às 11 horas aqui no nosso canal no YouTube. Nós também temos realizado nossos PGMs online todas as semanas, às terças-feiras. E se você quiser fazer parte de algum PGM conosco, é só entrar em contato pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. O endereço que a gente se reúne aos domingos está aparecendo aí na tela para vocês. Eu espero que a gente possa se reunir de novo em breve. A gente também tem feito distribuição de cestas básicas em parceria com a PIB Flórida. Tem sido uma bênção. Espero que em breve a gente possa voltar a se reunir em igreja. Vamos à leitura bíblica de Filipenses 3, de 10 a 14. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa manhã e muito obrigada porque nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para falar da Tua Palavra. Esteja conosco durante o decorrer desse culto para que nós possamos ser edificados. Abençoe a vida do pastor Ney para que ele possa passar todo o conhecimento dele para nos edificar. Esteja conosco no decorrer do louvor também para que nós possamos ser abençoados através da música. E para que essa situação toda passe o mais breve possível e que a gente possa voltar nos reunirmos pessoalmente para poder abraçar e nos vermos sempre. Em nome de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém. Já queimei as fontes do
irmãos, louvando o nome de Deus e sempre tendo em mente de que Jesus é o nosso alvo. Cante comigo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naraná, naraná, teu amor não falha. Naraná, vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Fiz eu caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naraná, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naraná, teu amor não falha. Naraná, teu amor não falha. Oremos, irmãos. Deus, muito obrigado por estar nos dando mais uma oportunidade de estar aqui louvando o Teu nome, Pai. Muito obrigado também porque o Teu amor não falha. Pai, te pedimos agora que o Senhor esteja abençoando cada família, esteja protegendo cada família nesse momento difícil que estamos passando no meio dessa crise, Pai. Te peço também que o Senhor esteja com a mão acima do pastor Ney, na palavra que ele vai dar para abençoar a gente agora.
É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já sabe que uma das partes importantes do nosso culto é o momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. E mesmo à distância, mesmo separados fisicamente, nós podemos tornar esse instante o instante do compromisso. Você tem na sua tela as informações a respeito de algumas formas de cooperação. Você pode enviar sua contribuição por cheque para o endereço, e o cheque sempre nominal, a PIB Flórida. Você pode fazer transferência bancária, você pode encontrar outras formas de pagamento. Mas, na verdade, o que eu gostaria de lhe dizer é que agora o que eu gostaria era de ter o seu compromisso, de colocar diante de Deus sua gratidão através da entrega do seu dízimo, de colocar diante de Deus a sua generosidade através da entrega de alguma oferta. Nós temos ofertas que podem ser destinadas à obra missionária, você pode escrever isso na sua oferta, ou ofertas que podem ser destinadas a projetos específicos na área social, ou apenas ofertas em que você dê à igreja a liberdade para encaminhar. Há muitos projetos realizados pela igreja ou por instituições às quais a igreja está ligada, projetos missionários, projetos evangelísticos, projetos sociais. Só a nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem mais de 1.800 missionários em 86 países do mundo, realizando projetos gigantescos de pregação da palavra de Deus, de plantação de igrejas, mas também de projetos sociais para auxiliar populações sofridas. E você pode ser parte disso, com sua oferta, além, é claro, de suas orações. Mas agora, o maior compromisso que eu gostaria de ter de sua parte é o compromisso de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, os meus recursos e o meu sustento vêm de Ti. Por isso, eu reservo a primeira parte de tudo quanto recebo e coloco nas Tuas mãos. Dos meus recursos está aqui o meu dízimo, como demonstração de minha gratidão, como manifestação de minha confiança em Ti, como expressão de minha generosidade. Faça isso agora. Enquanto nós oramos, defina diante de Deus a colocação do seu dízimo ou de sua oferta para o serviço do Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque tudo o que temos vem de Ti. E ao Te entregar os nossos dízimos, nós estamos dizendo que reconhecemos isso e que sabemos que quem nos sustenta és Tu. Queremos dizer também, Pai, que nós colocamos nas Tuas mãos uma oferta que sai do nosso coração, para que projetos missionários, projetos evangelísticos, projetos sociais abençoem vidas e abençoem pessoas. Nós queremos que esse recurso seja transformado em bênção na vida de pessoas que talvez nós nem conheçamos, mas que serão dessa forma abençoadas por Ti através de nós. Continua, Pai, a cuidar de nossas vidas, a suprir as nossas necessidades e a usar os nossos recursos para a Tua glória. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Neste lugar
Como é bom estar junto com vocês, como é bom, mesmo à distância física, poder estar unidos em torno da palavra de Deus, estar juntos para cultuar ao Senhor. Como é bom poder participar deste culto como o PIB Miami, mas ainda com o privilégio de poder contar com pessoas de diferentes lugares desse país, ou do Brasil, ou de outros lugares do mundo, acompanhando este culto juntamente conosco. Como é bom estarmos juntos, como é bom poder adorar ao Senhor, tendo comunhão, a oportunidade de estar juntos, mesmo separados por essa situação esquisita de afastamento físico e de impedimento daquele contato, daquele abraço do qual a gente gosta tanto e que sempre faz tão bem ao nosso espírito e ao nosso ânimo. Ainda assim, estamos juntos e podemos caminhar juntos, podemos trabalhar juntos, podemos celebrar juntos ao Senhor e podemos meditar na palavra de Deus. E eu me sinto privilegiado de poder falar com vocês nesse momento, compartilhando aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Existem textos das Escrituras que falam conosco todos os dias da nossa vida, mas há alguns que parecem falar mais diretamente, parecem se aplicar de forma mais precisa em algumas circunstâncias da vida. Nesse período que temos vivido, tenho me lembrado com muita frequência de um versículo fantástico encontrado no livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo 64. O versículo 4. Sei que você o conhece bem. Nesse texto, lemos o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É curioso perceber que essa declaração a respeito de Deus e do modo como ele age lembra-nos que o Deus no qual cremos e o Deus que conhecemos é único, é exclusivo. Se não houvesse outra razão para perceber isso e para crer assim, nós teríamos essa razão. É um Deus distinto dos falsos deuses buscados e adorados pelos povos, daqueles dos quais os homens têm medo e cuja ira as pessoas tentam aplacar. O Deus apresentado nas Escrituras, o único Deus, o Deus absoluto, o Deus verdadeiro, é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Isso nos faz lembrar, primeiro, que o nosso Deus é um Deus que trabalha. O próprio Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Deus é um Deus que age. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês hoje. Mas não apenas a afirmação de que Deus trabalha, a segurança e a certeza de que Deus age por nós. E que Deus trabalha em nosso favor. E é por isso que Paulo escreve aos crentes de Roma e afirma no capítulo 8 que todas as coisas operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque aquele que está sobre todas as coisas age em todas as coisas e entre todas as coisas para operar o nosso bem. É Ele quem faz isso acontecer, é Ele quem torna isso possível. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um outro detalhe que poderia ser mencionado ainda, que salta aos nossos olhos a partir da leitura deste versículo, é a lembrança de que o caminho é esperar em Deus. O caminho é confiar nele. E a ideia de esperar nele traz consigo o sentido de fé, de confiança, de capacidade de descansar e estar em paz, na plena segurança de que Deus está no controle das coisas, Deus está no comando da vida, e esse Deus é o Deus que nunca se esquece de nós. Os Salmos trazem uma expressão interessante ao dizer que o nosso Deus sequer cochila no seu cuidado para conosco. Mas vale a pena em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, em tempos de preocupação, de medo, de ansiedade, de angústia, de perda, de prognósticos tão sombrios e negativos, de situações assustadoras nos relacionamentos familiares, nas situações profissionais, na sobrevivência mesmo da humanidade. Em meio a tudo isso, vale a pena considerar o modo como Deus age.
Eu queria pensar justamente a partir desse texto sobre algumas coisas que aprendemos das Escrituras sobre esse Deus que age. E vamos descobrir, à luz da palavra de Deus, das experiências da vida e mesmo de nossa própria experiência, primeiro que a medida do agir de Deus é o seu poder. Até que ponto Deus pode agir? Até que ponto Deus age? A Bíblia claramente apresenta um Deus cujo poder é ilimitado. A expressão bíblica, a expressão do Antigo Testamento em relação a esse poder pleno de Deus é o título que lhe é dado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa poder sem limite. É daí que vem a expressão que costumamos usar quando falamos dos atributos de Deus e dizemos que ele é onipotente. E a expressão omni traz a ideia de totalidade, de plenitude. Por isso usamos expressões como onipresença de Deus para dizer que Deus está presente em todos os lugares, sem exceção. E o Salmo 139 chega a perguntar: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É impossível, é impossível. Nosso Deus é omnipresente. Mas nosso Deus também é onisciente, ele tem a plenitude do conhecimento, a plenitude da ciência, ciência absoluta, conhecimento absoluto, total. Portanto, ao falarmos de onipotência de Deus, estamos dizendo que o poder de Deus é absoluto, ele tem o poder sobre todas as coisas. Aqui é preciso fazer um parênteses, fazer uma pequena digressão, para lembrar que algumas vezes as pessoas não conseguem entender e relacionar esta onipotência de Deus e o fato de que nem todas as coisas que acontecem ao longo de nossa vida são boas. É preciso lembrar duas coisas importantes aqui. Uma delas é que Deus, em sua soberania, está no comando supremo de todas as coisas. Mas também é preciso lembrar que o Deus que nos deu a liberdade para agir e optou por nos permitir o livre-arbítrio, é um Deus que não determina cada acontecimento da vida. Há uma diferença entre entender que Deus é soberano e achar que a vida é determinista. São duas coisas diferentes. Quando a Bíblia diz que Deus está no comando de todas as coisas, é para nos lembrar e nos ensinar que os projetos de Deus se cumprem, se realizam a despeito das falhas humanas. Apesar dos erros humanos permitidos por ele, sim, porque ele nos deu liberdade. Veja, por exemplo, a promessa de que Jesus Cristo viria ao mundo. Basta ler o Antigo Testamento, a promessa é mantida, repetida, reiterada, mas ao longo de toda a história o povo falha, comete erros, distancia-se dos planos e do projeto de Deus. Nem tudo que acontece ao longo da história do povo de Israel é desejo de Deus, isso é mais do que claro nas Escrituras. No entanto, o seu projeto de enviar seu filho ao mundo está mantido, e é mantido, e será mantido. As mudanças ocorriam nas chamadas promessas condicionais, quando Deus dizia ao povo: se você fizer isto, você receberá esse resultado, se fizer daquela forma, colherá essa consequência. Aí sim, a condicionalidade estabelecida pelo próprio Deus. Mas nos projetos macro de Deus, não há como interferir. Por isso Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está lá no capítulo 42, último capítulo desse livro. Os projetos e os planos de Deus se mantêm. E assim, em relação à segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer. No tempo certo, ela vai acontecer. Haja o que houver, façamos o que quer que estejamos prontos a fazer. O projeto de Deus se mantém. Mas isso não significa dizer que Deus determina e estabelece cada acontecimento da vida. Nem todas as coisas que ocorrem em nossa existência são determinação de Deus. Aliás, se fosse assim, Deus seria o responsável pelos nossos erros. Nós vivemos as consequências das nossas escolhas, isso vale no cenário individual, isso vale no cenário coletivo, porque algumas vezes, ao viver em sociedade, eu sofro os resultados dos erros dos outros. Sou atingido pelos erros dos outros, da mesma forma como os outros são atingidos pelos meus erros. É parte dessa caminhada na qual Deus não nos impede de errar,
porque nos deu liberdade para fazermos as nossas escolhas. Mas Deus é soberano, sim. Ele continua sendo Senhor de todos e Senhor de todas as coisas. Terrível a tentativa de explicar as mazelas do mundo pelo caminho do chamado teísmo aberto, uma novidade que apareceu aqui na América do Norte, depois se estendeu para o Brasil há alguns anos, quando alguns teólogos começaram a ensinar que Deus é limitado, que Deus não sabe de todos os acontecimentos e as coisas ruins acontecem no mundo porque Deus não tem controle sobre tudo. Nessa tentativa ridícula de defender Deus, acabaram tirando Deus de sua posição de Deus. Não existe isso, nosso Deus não é limitado. Nosso Deus é o Deus todo-poderoso. É o Deus que, em sua soberania, decidiu nos dar liberdade e respeita a liberdade que nos deu. Mas permanece Senhor da história, permanece Senhor de todas as coisas e permanece usando todos os acontecimentos, o conjunto dos acontecimentos, como instrumento de bênção. Portanto, eu quero que você entenda, ao perceber que Deus age, que a medida do agir de Deus é o seu poder. E o seu poder é pleno, é absoluto. Mas a Bíblia vai me ensinar algo mais sobre o agir de Deus, quando me ensina sobre a motivação do agir de Deus. O que é que move Deus? Vamos aprender desde o Antigo Testamento que o que move Deus é o seu amor. Muitas vezes, ao longo do Antigo Testamento, somos lembrados de que a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, que as suas benignidades duram para sempre, que a sua bondade se estende de geração em geração. Está lembrado desses textos? Lamentações de Jeremias, livro dos Salmos, Provérbios. Mensagens que nos lembram que esse agir de Deus é sempre impulsionado por aquilo que ele sente em relação a nós. Depois Paulo vai escrever que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em plena consonância com o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, que conheceu a Jesus de perto, que caminhou com ele dia a dia, não se limita a dizer que o amor é uma característica de Deus. Não. João vai além. Ele diz: Deus é amor. Deus age movido permanentemente pelo seu amor. Não é por acaso que os evangelistas relatam o que Jesus fazia pelas pessoas e repetidamente usam a expressão: e ele, movido de íntima compaixão. Movido de íntima compaixão. Movido de íntima compaixão. O que trouxe Jesus ao mundo foi seu amor, mas em toda a sua caminhada sobre a terra, o amor o impulsionava, o amor o movia, o amor o fazia agir, o amor o levou à cruz, o amor dele nos proporcionou a salvação. Quando ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos, e convém lembrar que não eram os amigos dele propriamente, porque ele nos amou primeiro e nós apenas respondemos ao seu amor. A medida do amor de Deus é o seu poder, do agir de Deus é o seu poder, mas a motivação do agir de Deus é o seu amor, um Deus que amou o mundo. É por isso que esse Deus trabalha para aquele que nele espera. É por isso que esse Deus se debruça e vem ao nosso encontro. É por isso que esse Deus se importa conosco. É por isso que esse Deus tem cuidado de nós. É por isso que esse Deus não nos abandona. Todas as lindas declarações escriturísticas sobre o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus, o apoio que Deus nos dá, o seu cuidado para conosco, a nos suprir as necessidades, sua presença ao nosso lado em todas as circunstâncias. São provas inequívocas do seu amor. Nos tempos em que nós vivemos, como eu preciso ser lembrado de que Deus é poder absoluto, e esta é a medida do seu agir, mas que Deus é amor pleno. E esta é a motivação do seu agir em minha vida. Mas eu queria caminhar um pouco mais, porque há uma lição interessante na Bíblia. É quando nós aprendemos que Deus Todo-Poderoso,
Deus, amor puro, ao agir no mundo, decidiu empregar instrumentos, agentes. E eu queria que você entendesse que a medida do agir de Deus é o seu poder, que a motivação do agir de Deus é o seu amor, mas que o agente do trabalhar de Deus somos nós. É, exatamente isso. Deus decidiu usar seres humanos como seus instrumentos, como seus canais, para agir através deles. É assim ao longo de toda a revelação bíblica. Tem sido assim ao longo da história. Deus às vezes nos dota de características bem peculiares para usar em circunstâncias bem específicas. Deus nos coloca em posições estratégicas para aí alcançar pessoas. É exatamente assim que ele faz. Você se lembra da história de José do Egito? Sim, toda aquela dificuldade, a traição dos irmãos, a venda como escravo, o sofrimento como escravo, depois o trabalho na casa de Potifar, a acusação injusta da mulher de Potifar, a prisão, o sofrimento na prisão, o ser esquecido pelo copeiro do rei quando este houvera sido libertado. Mas depois de todo esse sofrimento, você conhece a história de como Deus colocou José como governador de todo o Egito? Não apenas porque Deus amava José, não apenas porque Deus queria honrá-lo, não apenas porque as promessas feitas já nos sonhos da infância de José seriam cumpridas, mas José seria apenas instrumento nas mãos de Deus. Entenda isso. José estava ali para salvar a nação egípcia, mas não apenas isso, para salvar as outras nações da grande fome que haveria. Até sua própria família, seu povo foi salvo graças à posição estratégica em que Deus o colocara. É assim ao longo de toda a história. Veja Moisés, criado na corte de Faraó, por incrível que pareça, numa situação em que todos os recém-nascidos estavam condenados à morte. Moisés não apenas sobrevive, mas é levado para o palácio, é criado ali. E Deus proporciona as condições para que um dia Moisés volte àquele palácio como o libertador do povo. Foi assim com a história de Daniel, colocado estrategicamente no palácio de Nabucodonosor, depois Belsazar, como instrumento de Deus, como canal de Deus ali, sim, um escravo, mas um escravo colocado na corte. Alguém levado cativo de um povo que houvera sido derrotado, mas para ser colocado na corte e para ter acesso ao rei e para acompanhar um movimento extraordinário da história, não apenas daquela nação, mas da humanidade, com a passagem daqueles reinos. Você se lembra de Neemias? Colocado como copeiro do rei Xerxes, para dali ter as condições para ir a Jerusalém e reedificar com o apoio do rei as muralhas daquela cidade que houveram sido destruídas. Você se lembra de Esther? Aliás, na história de Esther, que esse detalhe mencionado por mim aqui na experiência de José, de Neemias e de Daniel, etc., e Moisés, aparece de forma mais clara. É quando no livro de Esther nós lemos o seguinte: quem sabe se para este tempo Deus não te colocou aqui? Já percebeu isso? Deus nos coloca no lugar certo, para que sejamos os seus instrumentos, para que sejamos os seus agentes. O que significa dizer que há pessoas que Deus quer alcançar através de você. E você é o agente de Deus para isso. Reflita. Nunca me esqueço de uma ocasião em que conversava com uma pessoa de nossa igreja e ela compartilhava uma experiência interessante. Ele estava prestando alguns serviços em cidades do interior do estado, ligadas ao governo do estado, e ali ela se hospedava com certa frequência em internatos onde havia freiras. E ela podia conversar com algumas freiras sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. E eu brinquei com ela. Está vendo, minha irmã? Deus lhe colocou num lugar onde eu jamais estaria. Esse ministério é seu. É assim ao longo de nossa vida. Você parou para pensar nisso? Há pessoas às quais você tem acesso. Pessoas que precisam de Jesus, que precisam de esperança, que precisam de paz, que precisam de alento. Nessa circunstância atual em que estamos vivendo, há pessoas que você pode alcançar. E Deus colocou você neste lugar
para que você seja um instrumento de Deus, porque o agente do trabalhar de Deus somos nós, eu e você. Deus nos coloca como seu povo para usar as nossas vidas. Sim, precisamos ter conhecimento e segurança daquilo que Deus nos ensina para transmitir isso para as pessoas. Precisamos experimentar a paz que só Jesus pode dar para que possamos transbordar essa paz ao longo de nossa vida. Precisamos ter a autoridade de alguém que conhece a Deus e vive com Ele e caminha com Ele, para que as pessoas com as quais convivemos sejam alcançadas e influenciadas por nós. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão, mas não posso fazê-lo sem relembrar aquilo que gostaria que ficasse bem claro em sua mente. A palavra de Deus nos fala de um Deus que age, de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele age mesmo quando nós não conseguimos perceber o seu agir. Eu nunca me esqueço de uma historinha que li há muitos anos, a respeito de uma garotinha que vivia com os seus pais numa casa simples. Em determinada noite, uma tempestade muito forte se abateu sobre aquele lugar. A chuva era forte, relâmpagos, trovões, tudo era muito assustador. E pela manhã, ao acordar, ao se aproximar da mesa do café da manhã, ela foi logo perguntando a seus pais: papai, mamãe, onde estava Deus no meio de toda aquela tempestade ontem? Seus pais, naturalmente, precisaram pensar antes de responder, tempo suficiente para que ela mesma encontrasse a resposta. Ela olhou pela janela para o dia ensolarado que havia do lado de fora e disse: já sei, ele estava ocupado preparando essa linda manhã. Haverá momentos em nossa vida em que talvez você não enxergue o agir de Deus. Ele está ocupado, preparando um novo amanhecer, preparando um novo dia, preparando a sua vitória. Esteja certo disso. A medida do amor de Deus, a medida do agir de Deus, o seu poder. A motivação do agir de Deus, o seu amor. E como é bom nos sentirmos amados por Ele. Mas lembre-se, vivemos a plenitude da caminhada com Cristo, da caminhada cristã, quando descobrimos que o agente deste agir de Deus somos nós. E nada tão glorioso, nada tão gostoso como ser instrumento nas mãos de Deus. É possível que sequer vejamos na vida das pessoas os efeitos, os resultados desse agir. Talvez só na eternidade haja a revelação plena de quantas vezes e de quantas maneiras fomos instrumentos nas mãos de Deus. Não importa. Deixe Deus agir. Faça-se instrumento nas mãos de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus grato por seu poder e por seu amor. Mas coloque-se nas mãos de Deus dizendo: eu quero ser instrumento, Pai. Eu sei que hoje há pessoas que eu posso alcançar. Há pessoas a quem eu posso levar paz, a quem eu posso levar esperança. Hoje eu tenho recursos de comunicação que tornam muitas pessoas acessíveis. Em segundos eu posso entrar em contato com alguém. E eu vou fazer isso hoje. Eu quero ser o teu instrumento hoje para levar esperança, para levar paz, quem sabe, para levar salvação para a vida de alguém. Mais gostoso ainda que a lembrança de que Deus age, de que Deus nos ama, é a sensação de tomar parte naquilo que Deus está fazendo e ser bênção na vida de alguém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o teu agir é notório em nossas vidas. Muito obrigado porque ages não de acordo com os nossos merecimentos. Muito obrigado porque mesmo quando nós falhamos, tu não deixas de trabalhar por nós. Muito obrigado por tua bondade, por tua graça, que duram para sempre. Muito obrigado pelo modo generoso como tens cuidado de nós até aqui. Mas eu quero pedir, Pai, que tu continues a nos abençoar, mas mais que isso, dá-nos a alegria de ser instrumentos nas tuas mãos para que tu abençoes outros através de nós. Queremos ser agentes do teu trabalhar na terra. Queremos ser agentes do teu trabalhar na vida das pessoas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz.
canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus